Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, o meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Libra, é uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você, é claro, a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. As informações de contato para você que busca agora encontram-se aí na descrição desse vídeo. Eu vou iniciar aqui a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Para Libra, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Libra precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor? Um 6 de paus. A sacerdotisa invertida. Arcano maior, os enamorados. O arcano maior, o diabo no fundo do maço. Libra, como a sua primeira tiragem abre com o 6 de paus, o 6 de paus é uma carta que ele pode falar para nós essa necessidade da gente reconhecer alguma coisa bastante profunda, né? É uma necessidade que a gente precisaria ter de reconhecer algo, mas não é algo superficial não, sabe? É quando a gente precisa reconhecer algo que é de extrema importância. E aí eu vejo aqui com essa sacerdotisa invertida que talvez para você a gente esteja falando de como que se a sua intuição estivesse tentando te avisar de alguma coisa. E aí é como se você estivesse fazendo vista grossa para essa sua intuição, né? Porque essa sacerdotisa invertida, juntamente com o 6 de paus, pode falar dessa necessidade que a gente precisaria ter de reconhecer aquilo que a nossa intuição está tentando nos alertar. Então veja que interessante, você tem aqui os enamorados. Os enamorados, possivelmente ele fale para nós de triângulos amorosos, situações onde existe sim um envolvimento amoroso, uma paixão da nossa parte. Aqui tem a energia do signo de Gêmeos e Peixes. E você tem o arcano maior, o diabo no fundo do maço, a energia do signo de Capricórnio, né? Então veja que interessante. Num primeiro momento, você pode estar muito apegado a uma pessoa, a uma situação que envolva assim um prazer muito grande, tem uma intensidade até de desejos muito grande. Só que isso tem uma tendência muito forte de ser prejudicial aqui para você, né? O arcano maior, o diabo, ele pode falar dessas situações que nos acorrentam, situações tóxicas, situações que conseguem muito capturar a nossa atenção em um primeiro momento. Então isso daqui pode falar muito para mim de uma situação onde você está envolvido, que para mim é claro que seja de amor romântico, vamos se dizer, tá? Aonde você poderia ou pode estar muito emergido na situação, onde você não consegue enxergar os perigos dela. Então, de repente, que você está com uma pessoa, a sua intuição tentando ali te avisar de que há um risco, de que você está vivendo em um triângulo, ou que aquela pessoa ela não é dedicada somente a você.
E aí, por conta dessa intuição que não está conseguindo se manifestar, você vai vivendo ali naquela situação sem perceber esses riscos e esses perigos e essa toxicidade toda que essa relação pode estar proporcionando para você. Então, daí a necessidade desse reconhecimento, de reconhecer essa situação com mais força. Aqui também, se não é um caso de triângulo, possivelmente a gente está falando de alguém que está muito enfiado em uma relação de amor romântico e não está conseguindo entender que aquilo está se tornando tóxico. E eu lembro que numa leitura passada que eu fiz para você, a gente já falava de alguma coisa assim, né? Dessa extrema dedicação ao relacionamento a ponto de interferir em outras áreas da vida. E aí também não é interessante. De qualquer maneira, tem algo associado aqui muito ao desejo, muito à paixão, que ou você não está conseguindo ver, ou a pessoa que você está lidando não está conseguindo ver que isso vai causar problema em algum determinado momento. Tem essa característica de se tornar tóxico. Então, aqui você tem um 5 de copas embaixo do arcano maior diabo, que pode representar essa questão de que está querendo viver muito o prazer, só que esse prazer, que é, por exemplo, exagerado, vai gerar depois uma decepção. Eu não sei, tem um lance de triângulo muito forte aqui para mim. E mesmo que não seja triângulo, é alguma coisa muito irresistível, vamos dizer. Esse arcano maior diabo, ele tem essa capacidade de propor, né, de proporcionar para a pessoa um prazer, um tesão, uma questão sexual muito forte, que vicia, que prende a nossa atenção. E isso nos cega para possíveis perigos que possam aparecer. No caso de um triângulo, e a pessoa não sabe, você não sabe, por exemplo, facilmente você vai ficar cego quanto à descoberta desse triângulo, porque o prazer proporcionado pelo arcano maior diabo é muito forte. Então, esse arcano maior diabo ele pode proporcionar esse prazer para você e ao mesmo tempo proporcionar para outra pessoa. E aí não tem como saber se essa pessoa se cuida, por exemplo, ao praticar a relação com outra pessoa. Então a gente começa a correr risco de N maneiras aqui, tá? Tanto por uma questão de você adquirir uma doença sexualmente transmissível, né? O diabo pode falar muito disso, quanto também de criar uma dependência emocional daqueles prazeres que a pessoa consegue proporcionar para você. É claro que se você puder inverter os papéis e assim você achar que então faça assim, tá? Mas aqui eu vou repetir a mensagem do início, tá? É como que se precisasse reconhecer que a intuição está tentando alertar de alguma coisa, de algum perigo, mas esse excesso de prazer, esse excesso de amor, esse excesso talvez de sexualidade está cegando a gente de conseguir reconhecer algum perigo aqui. Tá, eu vou aprofundar mais com o tarô cabalístico para a gente tentar entender, porque ficou um tanto meio confuso para mim, mas eu sei que com o tarô cabalístico as coisas podem acabar sendo esclarecidas aqui. Não sei, como que se tivesse um lance de apego aqui também bastante forte. Os enamorados com o arcano maior diabo pode falar de pessoas e situações que não conseguem sair desses prazeres, é como se tivesse se tornado um vício.
Aqui não necessariamente precisa ser só de amor romântico, tá? Porque senão dá a entender que a leitura fica só pautada nisso, mas qualquer outra situação que você vê que tem um desejo, uma vontade que sai fora do controle, que ela está sendo exagerada. Tudo isso também pode nos fazer mal em algum momento. Olha, tem uma carta de apego aqui, tá? A Lua em Câncer, o 4 de Copas. E aqui sim vai falar de codependência emocional, de apego emocional. Só que ainda assim eu sinto muito esse lance que a intuição está tentando alertar sobre um perigo. E aí, como esse 4 de copas cai embaixo do 6 de paus, que é essa carta de precisar reconhecer alguma coisa a nível muito profundo, eu vejo que aqui talvez precise sim reconhecer, tanto da sua parte quanto da outra pessoa, que tem sim essa codependência emocional, essa dependência emocional desse algo que é proposto por esse arcano maior, o diabo, que é esse desejo irresistível, eu preciso vivenciar isso daqui. Um rei de ouros. Aqui, como ele cai embaixo da sacerdotisa, é como que quase que se toda a questão que te mantinha com o pé no chão, ou você ou a pessoa, né? Você vê aí quem que é que mantinha a pessoa pé no chão, racional, até mais científica quanto à análise das situações, é como que se tivesse perdido aqui. É como que se esse desejo fosse tão forte, essa tentação, que ela tem a capacidade de até de tirar esses atributos de racionalidade da pessoa. Então a pessoa se perde dentro do desejo, da emoção, da prática sexual, do vício, seja lá o que for. Um 10 de ouros. E o 10 de ouros pode falar dessa satisfação muito grande que a gente sente ao mergulhar nessa situação de desejo, de prazer, de sexualidade. Só que a gente esquece que tudo isso que é ofertado pelo diabo, que é muito prazeroso, sim, a gente não pode negar que é uma delícia. Só que isso acaba tendo um preço muito caro depois para nós. Que, ao meu ver, é essa decepção aqui do 5 de copas que está embaixo aqui do arcano maior diabo. A oferta desse camarada é sempre quase que irresistível. A gente tem que ter um ancoramento muito grande para a gente resistir às tentações desse cara aqui. Tá? Mas comumente a gente sempre vai ceder pela quantidade de prazer e gostosura que esse arcano maior diabo oferta para nós. E veja que interessante, o arcano maior diabo, ele é 15, o número dele. 1 mais 15, não, 1 mais 5, que é o 15, é 6, que também está aqui, que é o arcano maior, os enamorados. Então veja, quase que, cara, são praticamente os mesmos arcanos, né? Tem essa... São muito parecidos, só que um é regido pelo bem e o outro é regido pelo mal, né? O mal e o bem. Só que ambos falam desse desejo latente, desse prazer latente, desse amor, né, que é quase que irresistível de ser vivenciado, ou seja, eu preciso experimentar. É uma pessoa ou uma situação que tem essa capacidade de pegar a nossa atenção e acorrenta a gente por esses desejos que a gente sente. Tá? Espero que tenha ficado claro para alguém. Aqui tem uma carta, um 8 de paus, que é Mercúrio em Sagitário.
Aqui tem muito uma situação que, igual eu falei, ela é muito tentadora, independente do que for para você. Eu pego muito lance sexual, que aqui é uma coisa que, cara, se a pessoa manda uma mensagem, se a pessoa entra em contato, é quase que instantaneamente a gente vai querer ir para a situação. Olha que perigo. Aqui a gente pode estar falando com pessoas que são insaciáveis nessa questão de sexualidade. Eu não sei, a mensagem que vem aqui para mim fortíssima é que a intuição, ela tenta achar uma maneira de comunicar para nós esse perigo. Que é claro, é uma delícia, né? É um perigo delicioso. Só que, no entanto, é perigoso de alguma maneira. Só que a gente não está conseguindo reconhecer isso, nem por intermédio da intuição. E aí, quando a gente não consegue reconhecer por bem uma situação que a nossa intuição está tentando nos avisar, provavelmente a gente vai passar por alguma situação que vai fazer a gente reconhecer, nem que seja na base da força. E assim, não pegue para você essa leitura se não fizer um sentido, tá? Mas é que eu sinto muito que é uma leitura de conselho. Nossa, a temperança, mensagem forte, hein? Fala de curar essas questões aí. Esses exageros, porque a temperança é um arcano que pode simbolizar o equilíbrio, né? A gente ser um bom gerenciador, um bom gestor da nossa vida. Não é errado a gente ter esses prazeres, mesmo que eles sejam sexuais ou qualquer que seja para você, mas tudo tem que ter a moderação. Se sai fora dessa questão da moderação, se você não sabe temperar as situações, vai gerar catástrofe depois. Todos os exageros nos fazem mal de alguma maneira. Só que o arcano maior, o diabo, ele vai querer que você se afunde cada vez mais no desejo. Porque é dali que vem a força dele, é dali que ele se nutre. Energia de Sagitário aqui bastante forte. Touro, Virgem, Capricórnio, Gêmeos bem forte. Peixes e Capricórnio para mim. Nossa, o arcano maior, o mundo invertido. Pode falar para nós da dificuldade de conseguir encerrar e concluir esse ciclo de mergulho no desejo da sexualidade, de coisas que capturam a nossa atenção. Sabe que a situação ou o relacionamento é tóxico e não consegue sair daquilo, porque mesmo que seja tóxico, causa um prazer, mesmo que a nível mais sexual na gente. Ou para quem é de vício, né, tem esses momentos de prazer. Mesmo a gente sabendo que aquilo está fazendo mal, eu não consigo sair daquilo. Caíram duas aqui, tá? Nossa, Imperatriz invertida.
e um 8 de espadas. E a Imperatriz invertida, para mim, também fala dessa questão de alguém que não consegue sair dessa questão da... Foi pego pela sensualidade da pessoa ou da situação, foi pego pelo prazer que proporciona. Porque a Imperatriz também pode falar de prazeres. Como é gostoso. E aí você tem um 8 de espadas, que é uma carta que fala dos aprisionamentos mentais. Então, todos esses aprisionamentos, eles acontecem primeiramente na nossa mente. No tarô convencional, o 8 de espadas é uma figura de uma pessoa que ela está amarrada e com uma venda nos olhos, totalmente submissa e escrava dos seus próprios desejos. Um 6 de paus, que é uma carta de nostalgia e de passado, onde eu vejo um cenário bastante específico, que isso daqui pode ser alguma coisa do passado que a gente não consegue soltar, né? A gente não está mais naquela situação, naquela relação, mas basta esse passado dar uma ligada, entrar em contato, que é praticamente irresistível. A gente volta a ter conexão com ele. Não é para todos esse, tá? Mas tem esse cenário aqui mais específico. E aí, para mim, a saída disso tudo é um investimento maciço nessa energia de Rei de Ouros, que é uma mente mais científica, mais pé no chão, mais racional, que consegue, né, assim como também o Arcano Maior Temperança, que veio para você no desfecho, né, cara, um desfecho que abre com o Arcano da Temperança é como eu falei, além desses atributos do Rei de Ouros que precisa ser desenvolvido, uma mente mais científica, analítica, a ponto de pesar os pós e os contras, você tem que ter essa questão da temperança em você, de forma patente, para você saber dosar, temperar, ser um bom gerenciador, um bom administrador da sua própria existência. Que se a gente não souber temperar, se a gente não souber ser um bom gerenciador, quase que sempre nós vamos ser capturados por essa energia, por esse desejo quase que irresistível proposto pelo arcano maior, o diabo. E a gente sabe, tudo que é ofertado pelo diabo é sim de forma muito fácil, muito prazerosa, causa em nós prazeres, né, e tesões, mas a cobrança por isso depois é de um nível muito alto para nós, tá bom? Então, essa é a sua leitura semanal, espero que tenha servido para alguém, mesmo que seja como um alerta, tá? Para prestar mais atenção naquilo que a própria intuição tenta nos dizer, nos alerta sobre os perigos, né? E quando ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Então, se você for novo no canal e gostou dessa leitura, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha. Se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal. E a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Libra, gratidão, boa sorte e até logo.